Irmãos, vamos abrir comigo o texto áureo da Bíblia, que muitos conhecem, muitos usam. João, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. João capítulo 3, versículo 15. Todos acharam? Amém. O 3 é a igreja dele. 1, 2, 3. Versículo 16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Irmãos, identidade. Diga assim comigo: a nossa identidade é Cristo. Nós temos falado, estudado, ouvido pregações, estudos sobre identidade. E nós já temos que ter a certeza que a nossa identidade, ela está em Cristo. Ela é Cristo e nós temos que transmitir isso. Amém? Eu separei aqui o estudo de hoje, a pregação de hoje, falar um pouco do amor. Porque nós entendemos muitas coisas e de fato precisamos decidir uma, que o amor, ele é incondicional. E isso, Jesus transmitiu isso. Quando nós pegamos esse texto que acabamos de ler, nós olhamos para Deus e vemos o amor dele para com a humanidade. Deus amou o mundo que deu seu Filho. Então nós vemos que o amor de Deus deu seu Filho para resgatar a humanidade do pecado e salvar da morte. E quando nós olhamos para Jesus, o amor de Jesus, o amor de Cristo é se entregar para resgatar a humanidade do pecado e salvar da morte. Amém? Então aqui está o amor de Deus e o amor do Filho. E quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, nós estamos vendo também que Ele nos ama. Quando Ele nos convence do pecado, quando nos convence da justiça, quando Ele nos convence que nós estamos fazendo coisas erradas, ou seja, Ele está sempre do nosso lado, nos orientando, nos guiando, ou seja, nós vemos o amor na Trindade. E isso nós temos que transmitir. Amém, irmãos? Só que quando nós olhamos para Cristo, e a qual Ele nos chama para sermos discípulos dEle, sermos seguidores dEle, nós também temos que transmitir esse amor. Amém? Está me ouvindo aí, Rodrigo? Glória a Deus. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos o amor de Cristo, nós devemos amar também, porque é uma identidade do próprio Cristo. Então, quando nós falamos Cristo, Ele ama. Cristo, Ele é amor. Nós temos que transmitir isso, nós temos que amar o próximo. Isso nós sabemos. Mas como que tem que ser esse amor? Nos 10 mandamentos, ele fala sobre o amor. Jesus, quando ele fala sobre o mandamento, ele fala sobre amor. Paulo, quando ele dá instrução, ele fala sobre amor. João, quando ele fala sobre amor. Pedro, ou seja, a Bíblia é repleta de passagens e instruções e mandamentos sobre amor. Mas como que eu devo amar o próximo? Aí eu peguei alguns exemplos aqui, irmãos, que nós vivemos e vivenciamos, olhamos e encontramos em algumas pessoas. Amar o próximo pelo que a pessoa é. E aí, de fato, se nós amarmos pelo que a pessoa é, nós vamos estar errados. Por quê? Se eu amar a pessoa pelo que ela é, a pessoa é bondosa. A pessoa tem as qualidades dela.
boas. As pessoas que nós conhecemos e nós vivemos no nosso mundo, elas são pessoas boas. Então eu amo porque ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa generosa. Ela é uma pessoa legal, sincera e fiel a mim. Então eu amo. É um amor pelo sentimento. Mas concorda comigo que se essa pessoa errar, na primeira semana ela me faltar com respeito, na segunda semana ela for infiel comigo, se ela me trair, eu vou deixar de amar. Porque o amor que eu tinha para com ela era condicional. Eu só a amo porque ela é boa. Então, a partir do momento que ela errar comigo, eu vou deixar de amar. Deixou de ter uma condição o nosso amor. E aí é onde nós erramos. Amém? Se eu amar uma pessoa pelo que eu sou, é fácil. Porque eu me amo, eu quero estar bem, eu quero viver bem. Então, Jesus, quando ele chega em duas pessoas, um doutor da lei, conhecia a lei. Mestre, o que eu vou fazer para herdar a salvação? E aí Jesus fala, olha, você deve cumprir os mandamentos. Outra pessoa é um jovem rico. Jesus, ele chega para ele, o jovem rico chega para Jesus e fala, o que eu vou fazer para morar no céu? E aí Jesus fala, olha, você conhece os mandamentos? Não matarás. E aí Jesus, ele tem uma nova conversa, uma conversa diferente com o jovem rico do que com o doutor da lei. Mas ele fala, olha, você precisa amar o próximo. Porque os dois ali que Jesus estava falando, estavam na sua vaidade. Um era cheio de letras, cheio de conhecimento, era doutor da lei. E o outro tinha riquezas. Eles se amavam. Então Jesus fala, então você deve amar o próximo como você está se amando. E aí então, quando Jesus ele fala isso, irmãos, é fácil nós amarmos uma pessoa como nós mesmos. Alguns momentos na nossa vida vai ser difícil, mas é fácil. Porque eu me amo. O difícil é colocar na prática. Então, quando nós olhamos assim, amar a pessoa como a mim mesmo, eu também vou errar. Porque a gente vê internet, nós vemos na mídia, a gente pesquisa livros, pessoas que se matam, pessoas com depressões, pessoas que desistem da vida. Como é que eu vou amar uma pessoa se eu mesmo não me amo? Em algum momento da nossa vida, o natural, o ser humano, vai ser mais que o espiritual. Então, se eu estou amando a pessoa pelo que eu sou, no momento em que eu estiver ruim, no momento em que eu estiver mal, no momento em que não estiver bom, eu vou deixar de amar a pessoa também. Amém? Então, nós temos aqui dois pontos sobre o amor. Eu amo a pessoa pelo que ela é, condicional. Eu amo a pessoa pelo que eu sou, um sentimento meu. Mas esses dois, muitas das vezes, vão me colocar no estreito. E aí então Jesus, quando ele estabelece a ceia, quando Jesus chega diante dos seus discípulos, nós vemos o quê? Esse texto que nós lemos aqui é o amor de Deus incondicional para a humanidade. Ele deu o seu Filho. E aí, irmãos, é o Criador tendo compaixão com a criatura. É o Criador olhando para a criatura e se relacionando, tendo misericórdia pela criatura que ele fez. Mas no momento da ceia, que Jesus está ali na ceia com seus discípulos, ele pega uma toalha, cinge os lombos e começa a lavar os pés do discípulo. Ele está falando assim, olha, eu comecei com amor e vou terminar com amor. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, é o Criador lavando os pés da criatura. É o Criador, é o próprio Deus ali em forma humana, representando a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, lavando os pés dos discípulos, falando assim, olha, eu sou Deus, lavando os pés do ser humano. Eu sou o Criador, lavando os pés da criatura. É o segundo ponto que nós encontramos na Bíblia, onde a Bíblia mostra o amor incondicional de Deus e de Jesus sobre as nossas vidas. E nesse momento, Jesus, então, ele fala, um novo mandamento vos dou. Você não deve amar o próximo como ele é, você não deve, pelo que ele é, você não deve amar o próximo pelo que você é, mas você deve amar o próximo como eu amo vocês. Então, quando Jesus ele chega para os discípulos e fala assim, você deve amar o próximo como eu estou amando vocês. E aí, irmãos, pode parecer complicado, mas é a forma mais fácil de lidar com o amor. Eu amo você não pelo que você é, eu amo você não pelo que eu sou, eu amo você pelo que Jesus é. Nós conseguimos amar de uma forma muito mais fácil. Por que você ama aquela pessoa? Porque Cristo mandou. Mas ela não merece o seu amor. Pois é, mas Cristo mandou. E eu amo não pelo que ela é e não pelo que eu sou, justamente porque Jesus é. Então Jesus aqui, irmãos, ele nos dá um exemplo de como vencer a indiferença
humanidade. Quem aqui já estudou sobre angelologia? Sobre pecado, sobre salvação? Nós fazemos muitos estudos, mas muitas das vezes nós esquecemos de estudar sobre o ser humano. Como lidar com pessoas, como me relacionar com pessoas. Sendo que em todo o tempo, em casa, no trânsito, no trabalho, na igreja, todos os momentos da minha vida, eu lido com pessoas. Então, irmãos, fica muito mais fácil se eu aprender a lidar com pessoas. E nós temos um manual que não é encontrado em nenhuma faculdade, não é encontrado em nenhuma escola humana, mas nós temos o melhor ensinamento, a Bíblia. Como lidar com pessoas? Primeiro ponto, amando. Como? Como Jesus amou. E aí nós conseguimos vencer, sim, todos os desafios da vida. Amém, irmãos? Amém. Minha mensagem é bem curtinha, então nós vamos aproveitar aqui para nós lermos mais. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, lá em Mateus capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 11. Os últimos versículos desse capítulo glória a Deus. Todos acharam? Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim: você que achou, acompanhe. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, primeiro ponto, Jesus nos chama para sermos discípulos dele. Jesus nos chama para ser salvo. Quando Jesus ele chega aqui, ele diz: vinde a mim todos. Diga comigo, todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que está preocupado, que está angustiado. Ou seja, Jesus chama todos. E aí ele fala: olha, eu vou trocar com você o seu jugo. O meu fardo é leve, então vamos fazer uma troca. Jesus fala: aprendei de mim. Então aqui, Jesus ele chama todos. Mas Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim. Já não é então um chamado geral, já não é um chamado global, já não é um chamado para todos. É um convite. Quem quiser, venha. Aqui Jesus ele chama: vinde todos. Mas lá em Mateus 16, 24, Jesus diz: quem quiser vir após mim. Então, para mim ir até Jesus, eu vou. Mas para seguir Jesus, aí já é um pouco mais detalhado. Porque Jesus falou assim: olha, para vir até mim pode vir todos, mas para vir após mim é só alguns. E aí, quando ele fala: quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, pega a sua cruz. Terceiro, aí você pode me seguir. Então, irmãos, quando nós estamos falando de amor, lembre-se que nós ouvimos isso, falamos isso. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, nós não podemos olhar só para Deus como amor, nós não podemos olhar para Deus só como justiça. Nós temos que equilibrar isso. Então, aqui, Jesus é amor, mas também Ele está falando: eu sou justo. Então, se você quiser vir até mim, pode vir, eu vou te aliviar. Mas se você quiser vir após mim, tem algumas obrigações para você. Então, primeiro, negue-se a si mesmo. Eu não vou seguir Jesus após Ele de qualquer jeito. Primeiro eu tenho que me negar. Porque se eu for até Jesus com o pensamento: olha, eu tenho riquezas, como o jovem rico, algum momento eu vou parar no caminho. Eu tenho que negar a mim mesmo. Depois que eu negar, eu vou seguir Jesus. Mas não é seguir de qualquer jeito. Segundo, eu tenho que carregar a cruz. Diga assim comigo: carregar a cruz. Jesus disse: pega a sua cruz, carrega a sua cruz. E muitas das vezes, irmãos, nós confundimos. Ouvimos pessoas e as pessoas muitas vezes confundem carregar a cruz. O meu marido, ele bebe muito. Essa é a cruz que eu tenho que carregar.
A minha esposa, ela não me obedece, não vou falar obedece porque vai soar um termo diferente. A minha esposa não entra em concordância comigo. Os meus filhos estão largados nas drogas. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não é. Quando nós falamos de cruz, cruz tinha um significado. Pergunte qual? Todo que pegava a sua cruz tinha um destino: morte. Então Jesus falou assim: você precisa morrer para o mundo, e aí sim você pode me seguir. Então eu tenho que me negar, eu tenho que negar das minhas vontades, negar dos meus desejos, de tudo que eu quero, para seguir Jesus. Depois eu tenho que ir para a morte, carregando a minha cruz. Todo homem que pegava a sua cruz, ela tinha um destino. Ele sabia que estava indo para a morte. Então Jesus fala: já pegou sua cruz hoje? Você precisa morrer hoje e viver para mim. Então Jesus está falando: olha, negue-se, pegue a sua cruz, e aí sim você pode me seguir. E aí, irmãos, de fato, quando nós fizermos isso, eu vou estar amando o próximo incondicionalmente. Eu devo amar o próximo não pelo que ele é, não pelo que eu sou, mas porque Jesus é na minha vida. O tema da mensagem é: a nossa identidade é Cristo. Então o amor que eu tenho também tem que ser o amor de Cristo. Eu amo a pessoa pelo que Cristo é. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas quando nós amamos a pessoa pelo que ela é, pelo que nós somos, nós vamos errar. Mas a indiferença, irmãos, nós vencemos, porque o amor que está em mim não é meu, é de Cristo. Amém, irmãos? E depois que nós passamos por isso, nós temos essa identidade de Cristo em nós, nós conseguimos vencer. Diga assim comigo: eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você todos os dias tem que lembrar disso: eu sou herdeiro, eu sou herdeiro. Quando nós falamos de a identidade de Cristo e o amor de Cristo está em nós, nós temos que lembrar do apóstolo Paulo. Como que eu venço as diferenças? Como que eu venço amando o próximo como a mim mesmo? Paulo, ele falou assim: olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu levo, não levo na carne, mas levo na fé do Filho de Deus. Paulo está falando assim: olha, eu já estou crucificado com Ele. Essa vida que eu estou levando é pela fé. Eu estou aqui, mas eu já estou crucificado. Eu morri para esse mundo, mas ressuscitei e estou vivendo por Cristo. Então, quando nós olhamos esta passagem, Paulo afirmando: eu já estou crucificado com Cristo, aonde ele anda, ele está andando com a identidade de Cristo. Aonde ele vai, ele representa Jesus Cristo. Amém? Quando nós falamos de herdeiro, há um detalhe. Lá em Mateus, capítulo 2, os magos levaram um presente para Jesus. Amém? Todo presente, toda pessoa que chega diante do rei, ela tem que chegar com presente. Ela chega diante do rei com presentes. Os magos levaram presentes para o rei, ofertas para o rei, identificando para Jesus, identificando este é rei. Quando os magos foram até Jesus em Jerusalém, eles reconhecendo Jesus como rei. Então eles chegaram dizendo assim: olha, ele é rei, eu vim visitá-lo. Só que Paulo, quando ele escreve para Gálatas, ele diz assim: olha, todo o menino que é herdeiro, mesmo ele sendo herdeiro durante a sua infância, ele não é dono de nada. Ou ele não Vamos lá. Paulo diz assim: ó, durante o tempo em que o herdeiro é menino, ele não difere do servo. Mas, mesmo sendo dono de tudo, ele não se difere do servo. Porque ele não atingiu uma idade legal para dominar e aproveitar aquilo, tomar posse daquilo. Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: olha, durante a infância, mesmo você sendo dono, você não pode possuir. É igual nós pegarmos uma pessoa, um jovem, ele sabe dirigir, ele consegue dirigir normalmente o seu carro, o pai ensinou, mas ele não tem idade legal para pegar o carro e ficar transitando. Era exatamente isso que Paulo falava. Você é dono de tudo, mas você não atingiu a sua idade legal para você tomar posse daquilo. Só que quando Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia vai falar que os magos chegaram até Jesus, dizendo:
aonde está aquele que é nascido rei? Os magos olharam e falaram assim: ele já é rei. Ele não nasceu para ser rei, ele já nasceu sendo rei. A oração que Abraão faz para Deus, ele diz: Senhor, tu me disseste que vai me dar filhos, mas como que como que vai ser a minha descendência, sendo que quem está na minha casa é o mordomo Eliezer? Aí ele falou: olha, o herdeiro da minha casa será Eliezer. Deus olha e fala para ele: negativo. Quem só pode herdar as coisas do pai, quem é nascido do pai. É aquele que é gerado de ti, será o herdeiro. Então vamos entender aqui, irmãos, que isso é profundo. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. E aí os magos vão até Jesus, olhando e apontando para Jesus, dizendo: ele já é rei. E Paulo afirma dizendo: olha, ele não pode tomar posse enquanto não atingiu uma idade. Só que nós olhamos bem e entendemos que quando Paulo afirma sobre nós, a igreja, que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo, mesmo ainda nós não atingindo uma idade legal, essa é a marca que nós carregamos. Sou gerado do Pai, sou filho de Deus, eu levo a marca da promessa em minha vida. Mesmo eu não atingindo a idade legal, mas eu carrego comigo a promessa que Jesus fez. Eu vou morar na glória com Ele. Porque quando Jesus estava na manjedoura, quando Jesus estava crescendo, quando Jesus estava em Jerusalém, mesmo sendo menino, todos olhavam: esse é rei de Jerusalém, esse é rei de Israel, e esse será o rei e salvador de toda a humanidade. Então, irmãos, quando nós olhamos para os magos, olhando para Jesus e dizendo: ele já nasceu rei, isso não difere, isso não anulou, isso não tirou dele a identidade que ele veio trazendo do Pai. Ele é rei, mesmo não atingindo a sua idade, ele já é rei. E aí você pode estar pensando: eu sou uma pessoa que não conquisto fácil as coisas. Eu queria isso profissionalmente, financeiramente, materialmente, familiarmente. Eu não sei qual é o seu problema, o dilema da sua vida. Mas entenda, você carrega dentro de você a marca de Deus. A promessa garantida que um dia os céus vai se abrir e o teu nome será chamado nos céus. Mesmo você não atingindo esta idade, mas você carrega dentro de você essa identidade. Você é filho de Deus e nada e ninguém pode tirar isso de você. E aí, irmãos, nós temos que entender: quem te deu isso não foi a terra, foi a promessa de Deus através do seu amor. Amém, irmãos? Olha que interessante. Mesmo Paulo afirmando: você não pode possuir porque você não herdou, você não chegou à idade legal para você tomar posse. Mas mesmo assim, eu carrego dentro de mim a promessa: um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou herdar. Um dia eu serei herdeiro e tomarei posse. Amém? Olha que interessante, quando nós falamos de amor, eu amo pelo que Jesus é. E aí, irmãos, nós temos que entender que amar é diferente de gostar. Eu amo incondicionalmente porque o amor de Cristo está em mim. Mas gostar, eu não sou obrigado a gostar. A identidade que nós carregamos, nós temos que entender uma coisa: que a minha identidade não é pelo que as pessoas são, mas porque Jesus colocou dentro de mim, o Espírito Santo. Então, irmão, você tem que entender que você tem que atrair as pessoas para o seu meio social, seu relacionamento, não pelo que elas são, e não pelo que você quer que elas sejam, mas simplesmente pelo fato de você carregar dentro de você o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você guardasse essa palavra: o amor de Deus está dentro de mim. Quando nós falamos de pessoas, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, todos que estavam ali já tinham rejeitado Jesus em alguns momentos, quando Jesus estava falando com eles, mas todos que estavam ali olharam e falaram assim: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Primeiro, eles identificaram Jesus como rei. Segundo, eles sabiam que Jesus estava sendo enviado por Deus. Quando nós estamos falando de relacionamento, nós temos que identificar as pessoas que Deus coloca na nossa vida e as pessoas que são chegadas na nossa vida. Uma outra oportunidade, uma outra mensagem, a gente fala sobre isso. Porque olha só que detalhe:
Tem pessoas que vêm na nossa vida somente para nos atrasar. Mas não é ruim, de fato, porque nós aprendemos com isso também. Lá em Jonas, quando nós olhamos para a vida de Jonas, quando Deus diz, Jonas, vai para tal lugar, e Jonas vai para outro. A carga do navio pereceu. A tripulação começou a entrar em desespero. E o dono da embarcação, o capitão, começou a entrar em desespero. Tudo porque ele deixou uma pessoa entrar na sua embarcação. E isso na nossa vida, no nosso relacionamento, também, irmãos, nós temos que entender isso. Eu devo amar. Eu oro, eu prego, eu intercedo, mas eu não devo somente amar. Eu devo vigiar, porque eu amo incondicional. Mas gostar vem de gosto. Eu tenho que saber se eu gosto ou não. E aí, se eu não gostar, eu posso me afastar. Aquele capitão do navio ia tomar um prejuízo. Tomou um prejuízo, mas ele poderia ter perdido a sua vida, porque deixou uma pessoa entrar no seu relacionamento. Lá só foi uma embarcação. Mas na nossa vida é assim. Quem eu estou selecionando para fazer parte da minha amizade? Entenda, irmãos, uma outra oportunidade nós vamos falar isso, encaixar. Eu devo amar, mas eu também não preciso estar gostando de todos. Porque no certo momento na sua caminhada, Jesus olhou e falou, para trás de mim, Satanás. Jesus olhou e falou, raça de víboras. Jesus falou, quem mandou vos fugir-vos da ira de Deus? Ou seja, Jesus, ele repreendeu também. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. A minha identidade não é minha. A identidade que eu carrego é Jesus. Eu prego Jesus, eu falo sobre Jesus com as minhas atitudes. E aí nós temos que entender uma coisa. Eu carrego o amor de Deus na minha vida? Se sim, pode ter certeza que a minha vida vai ser mais fácil. Eu vou conseguir algumas coisas mais fáceis na terra. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu louvo ao Senhor Deus por este dia. Glorifico ao Senhor, ó Pai, por cada um dos teus filhos que estão aqui. Pai, os dias estão sendo difíceis. Pai, os dias estão sendo, Senhor, ó Pai, complicados. Mas para aquele que não tem fé, para aquele que não tem esperança, Senhor, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti, visita. Como os discípulos pediu a Cristo, acrescenta-nos fé. Eu oro ao Senhor, Pai, acrescenta fé aos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam trazer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, na sua mente, na sua vida, aquilo que dá esperança. Para aquele que já perdeu a esperança, para aquele que não tem mais fé, Pai. Em nome de Jesus nós intercedemos. Eu oro por esta igreja, eu oro por este ministério, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui. Deus, não nos deixe confundido. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão longe. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-los. Aqueles que estão no campo de missão, Pai, fazendo a obra com amor, fazendo a obra, Senhor, do jeito que o Senhor ensinou e ordenou. Pai querido, eu venho pedir a Ti, Deus, que o Senhor possa colocar, acrescentar, Senhor, implantar, enxertar na vida de cada um, Pai, esse desejo de amar o próximo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou de uma tal maneira, Senhor, que ela é incalculável. Senhor, que assim seja nós, amar o nosso próximo. A amar de uma forma, Senhor, ó Deus, a qual nós aprendemos com Cristo, tendo compaixão e o amor de Cristo para com o próximo. Senhor, abençoa os meus irmãos, ó Pai, que eles possam ter, Senhor, um final de ano abençoado, cheio de realizações, conquistas, mesmo, Senhor, com tudo isso que o mundo está oferecendo, mesmo com tudo isso que está passando no mundo, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos ter, ó Pai, a alegria, não pelo que nós estamos ganhando, não pelo que nós estamos colhendo, mas sim pelo que o Senhor nos prometeu, a garantia da salvação. Deus, abençoa os meus irmãos que estão aqui e que não pôde estar, visita cada um dos Teus filhos, ó Pai. Deus, consola o coração dos Teus servos. Visita, Senhor, aqueles que estão entristecidos, estão tristes, estão abatidos, ó Pai. E em nome de Jesus, primeiro, faça com que ele entenda, Senhor, que primeiro o Senhor nos amou, que o amor do Senhor está em nós, Pai. E assim nós vamos ser vitoriosos. Deus, eu agradeço ao Senhor por este dia. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, irmãos. Nós temos um costume de todas as vezes nós terminarmos a mensagem, oração, louvor e ir embora, né? E aí nós precisamos quebrar um pouco isso.
sair um pouco da rotina. E aí, irmãos, ontem quando eu cheguei em casa pela manhã, e aí eu fui trabalhar na casa de um irmão, eu cheguei do serviço de manhã e fui direto. E aí depois o pastor me mandou mensagem, eu vi depois ele pedindo para me pregar, eu falei, nossa, eu vou ficar aqui até mais tarde, como é que eu vou estudar? E aí todo mundo tem o seu quarto de guerra, onde você ora, onde você intercede, onde você conversa com Deus. O meu é o banheiro. Quando eu vou tomar banho, a Regiane bate na porta, chama, grita, porque quando eu estou tomando banho, irmãos, eu fico horas e horas lá e Deus fala comigo. E eu falando assim, Senhor, eu preciso de uma mensagem, eu lembrei da ceia, e sem saber que hoje era ceia. E aí, irmãos, como eu estava preparando sobre essa passagem, sobre identidade, eu falei assim, a nossa identidade também tem tudo a ver com a ceia. Eu saí, comecei a falar com a Regiane, Deus me deu uma mensagem. E aí, eu falei assim, nossa, que legal. E ela falou, amanhã é ceia. Eu falei, olha, eu nem sabia. Coisa que o crente tem que saber, é a ceia. Mas enfim, irmãos, a minha mãe sabe, a minha mãe sabe, todos os domingos que é ceia. Mesmo depois que mudou, ela falou, olha, domingo é ceia, mesmo ela não indo, mesmo ela não sendo uma cristã protestante. Mas enfim, irmãos, o que eu quero dizer é que assim, nós temos essa identidade em nós, que é de Jesus Cristo. E aí quando eu estava pensando assim, quando nós olhamos para a ceia do Senhor, o que nós identificamos na ceia de Deus? A identidade de Cristo, o que nós identificamos na ceia de Deus? E aí quando eu estava meditando, olhando palavras, versículos, e aí eu lembrei de que Paulo ele dá um alerta para a igreja. Quem aqui é digno de tomar a ceia, irmãos? Por si mesmo. Quando Jesus estava pregando, ensinando, ministrando, chegaram até Jesus e disseram para Jesus assim, olha, esta mulher foi pega no adultério. Note que muitas vezes queriam interrogar Jesus, pegar Jesus no contrapé, pegar Jesus nas suas próprias palavras. E quando eles levaram uma mulher para Jesus, realmente ela estava em adultério, Jesus tinha que dar uma sentença ali, Jesus tinha que dar um veredito. Só que na ideia deles era, se Jesus não apedrejar essa mulher, ele está indo contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés diz que a mulher tem que ser apedrejada. E se Jesus apedrejar, ele está contra as próprias palavras dele, que ele está falando sobre amor, que devemos amar o próximo. Eu quero ver como que Jesus vai se sair disso. Só que um detalhe na lei de Moisés era que quando a mulher era pega em adultério, a mulher e o homem tinham que ser apedrejados. Primeira falha de quem quer acusar o próximo. Quando Jesus olha e mostra para aquela mulher e para a multidão, dizendo, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, mostrando que todos nós temos pecado. Paulo também ele afirma dizendo que todos pecaram. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Então, irmãos, vamos entender, todos nós somos pecadores, amém? Mas Jesus nos resgatou por causa do seu amor. Então, quando nós falamos da ceia, eu não sou digno por causa de mim, eu sou digno por causa dele. Em Romanos capítulo 5, 7, Paulo fala assim que nós somos justificados por Cristo. E por causa da nossa fé fomos justificados e assim temos acesso a Deus. Amém? Então quando eu vou à ceia, quando eu olho para a ceia do Senhor e a identidade que eu carrego está na ceia do Senhor, vamos entender uma coisa. Paulo ele diz assim, examine esse homem a si mesmo. Aquele que se examinar, aquele que tomar a ceia indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Como que eu vou, então, tocar na ceia se eu sou indigno? Porque Jesus me fez digno e eu estou crucificado com Ele. Quando nós falamos assim, irmãos, que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Se você fizesse uma análise de você mesmo hoje, te daria o direito de você cear? Me daria o direito de cear? Olha o interessante quando nós carregamos a identidade de Cristo. A identidade de Cristo me leva à ceia do Senhor e me faz digno dela. Porque Paulo falou assim, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão. Eu vou examinar, Senhor, eu sou pecador. Eu pequei ontem, eu pequei hoje, eu não sou digno. Mas Paulo disse, examine-se o homem e coma. Por quê? Porque você carrega não a sua identidade, você carrega a identidade de Cristo. Então, irmãos, quando nós temos essa identidade de Cristo, me leva a ser digno de tocar na ceia. Porque me leva a lembrar que Ele morreu por mim e me fez digno.
me leva a lembrar que Ele lavou meus pés naquela mesa, mesmo eu não estando lá. Os discípulos representou a igreja. Me leva a lembrar de que quando Ele estava na cruz, Ele olhou para Deus e falou: Pai, perdoa eles. Então, quando eu vou a ser, irmãos, eu tenho que ter esta ideia, essa certeza. Eu não sou digno com a minha própria identidade, mas Paulo disse que eu sou escravo de Cristo. Então, quando eu estou crucificado com Cristo, eu sou digno, porque Ele me faz digno. Amém, irmãos? A sua identidade é Cristo, e a sua identidade te faz ir além. O salmista disse: com o Senhor eu atravesso muralhas, com o Senhor eu atravesso o deserto, com o Senhor eu vou longe, porque eu carrego a identidade de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você, e que você possa guardar essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração de algum dos pastores que vem aqui à frente. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Ela foi exposta mais claro que o sol ao meio-dia em dias de verão. Cabe nós agora, Senhor, não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Doce Espírito Santo, guia-nos a tudo aquilo que nós temos praticado, que tem roubado de nós a identidade, o amor de Cristo Jesus. E nos leva, Senhor, a retornarmos ao primeiro amor. Ao amor, ó Pai, que a sua palavra diz que aquele que te ama, a sua palavra está nele. Senhor, ajuda-nos nesta manhã a vencermos a cauterização que o pecado produz em nós e nos torna insensíveis, como foi falado, indiferentes ao amor. Senhor, nós te pedimos nesta manhã, ajuda-nos, porque nós cremos que o amor é a tua natureza. Pai, nós te pedimos hoje força, graça, ânimo pronto para prosseguirmos amando a tua vinda, amando o Senhor, a tua palavra, a nós mesmos e ao próximo, ó Deus, conforme a tua palavra diz. Senhor, nos ajuda nesse momento. Remove, Senhor, a contracultura do mundo em nós. Essa cultura que nos leva a seguirmos o exemplo de Satanás em Ezequiel, quando diz que no coração dele havia comércio e violência. Essa cultura do mundo que nos leva a agir por vingança, agir por sentimentos escusos, escravos dos nossos vícios e desejos. Mas nós queremos agora tomar a cruz, subir ao Calvário, Senhor, e sacrificar este eu, esta velha criatura que tenta nadar diariamente, que tenta ressurgir no momento de pressão, de opressão, de aflição e angústia. Deus Espírito Santo, não só por palavras, mas há uma necessidade em nós de praticarmos o genuíno arrependimento. Ajuda-nos agora e produza este fruto em nós, o fruto digno de arrependimento. Pai, nós precisamos de ajuda. Pai, nós estamos doentes, mas nós sabemos que ao tocar na tua ceia, na mesa, o amor, a alegria é restaurado, Senhor. O ânimo, o vigor espiritual. Por isso nós apresentamos a Ti esse momento e celebraremos com gratidão. E se algum dia pensei que estava digno em tocar na mesa do Senhor, Pai, nunca estive, nunca estarei, mas o Teu sacrifício nos condiciona a termos acesso à mesa do Pai. Pai, nós clamamos por mais tempo de mesa nessa igreja. Pai, eu quero orar profeticamente para que esta membrazia passe a ter a atitude, a cultura de mesa, de entre irmãos sentar na mesa, e não apenas aqui um dia por mês, mas ser algo cotidiano, algo que faça parte de nós, ter a mesa da comunhão de um para com o outro, e que nossa régua de medir, o nosso cânon, a nossa vara não seja nós mesmos, mas Cristo em nós, esperança de glória, a olhar para o outro, não
ver o outro, mas ver Cristo nele. A olhar para uma mulher na rua, não ver ela o corpo, mas ver Cristo nela. A olhar pelo bem do próximo, não ver o bem, mas ver Cristo nele. A partir daí, Senhor, a nossa ótica de medida, a nossa ótica de vista, ela será confrontada e passaremos a ver como ele viu, andar como ele andou, amar como ele amou, fazer como ele fez. Jesus, o Rei dos Reis. Pai, nos ajuda, reaviva em nós, Senhor, este amor incondicional, reaviva em nosso interior esta natureza que é atacada pelo pecado, Senhor. E Paulo fez uma pergunta: quem me livrará deste corpo da morte? Mas nós sabemos que ele, ao dar o brado naquela cruz, ele nos livrou do corpo dessa morte. Aleluia. Ajuda-nos agora, Espírito Santo. Produz em nós, Senhor, esse amor, ó Deus. Gera em nós. Querido irmão, eu queria que você tirasse um momento de quebrantamento, irmão. Eu queria convidar você, como um profeta, a ir a Deus em oração agora. Confronte-se os pecados ocultos no tapete da alma. Confronte os pecados guardados na sua mente agora, não como um acusador faz, mas em reflexão e exame, e no momento em que nós sabemos que só o sangue de Jesus tem poder para nos limpar. Irmão, confessa esse pecado, coloca ele para fora, coloca para Cristo, para o Espírito Santo, tira o poder de acusar da mão do diabo. Quando você confessa o pecado e abandona ele, você tira o poder do promotor de trabalhar no tribunal. Coloque para fora o peso, a angústia, o desânimo, a opressão. Talvez você deixou de fazer o exercício para Deus no seu ministério pessoal, público. Resgate isto pelo amor, esse amor inexplicável. Espírito Santo de Deus, vou te dar alguns instantes para você orar. Deus ouve o pecador, irmão. O que erra e o que acertou, Deus ouve. Espírito Santo, aleluia. Rabassubi carabaxé, remendece remecara webichu, rabacara baixara da coremendere bicaramai, dorodere bastor biguei dorodanebe, rodro condro bionderebe arroderebe assu. Urabacala bachocotora mondara bachaca tarabacara bachai. Urabachaca tarabachocotora robianácia. Lemantos te pleva subido como deve. Rabachando rebiandere cona ramancheria. Urabacala bachoro mondere becoro mondara banchocotoro mondere becala. Oh, glorioso Deus. Urabandara chara bacara banchocodora videre diadereia. Ridoro montequere rebedo codoro monteria sui de co. Non mi dera ma subide calabacho codoro mondasia. Indeste bedo do codo mondarante e aço. Doravante, Deus ser conosco. Se você perceber a necessidade de se deslocar até alguém, irmão, faça. Não hesite. Quebre o orgulho, a força do homem. Jesus te ama, a igreja lhe ama, e você precisa se amar também. Deus seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aviva-nos, ó Senhor. Aviva a tua obra. Vivifica-nos e te invocaremos. Desperta, ó tu que dorme. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11.
O versículo primeiro, irmão, só o versículo primeiro eu vou ler. Diz assim, ó: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Em que ponto Paulo está falando que nós temos que imitá-lo? Diga assim comigo: no amor. Não, melhor aí, diga: no amor é o exemplo que eu devo imitar. Amar a Deus e ao próximo. É isso que Paulo está falando. Sede meus imitadores. Como? Amando a Deus e ao próximo. Amém? Amém. Pastor Igor vai distribuir a ceia para você. O hino vai ser entoado. E você, no momento de gratidão a Deus, participe da ceia do Senhor. Amém, Edna? Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons cefeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Dessa terra está subindo os remidos para os céus, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o som está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei Está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar.
Amém, irmão? Glória. Tá com seu cálice na mão? Amém. Levanta ele bem alto. Diga comigo, até que Jesus venha. Até que Jesus venha. Participemos do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, estamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor só mais um pouquinho? O Rei está voltando. O pastor falou algo lindo. Que Jesus, antes mesmo de nascer, já era rei. Aleluia. Os magos já procuravam Jesus 2 anos antes dele nascer. Olha só que lindo. Glória a Deus. E esse rei hoje está entre nós. Glória a Deus. Vamos louvar Alfa e Ômega. E os irmãos têm a liberdade de ofertar a casa do Senhor. O Galo Zofilaço já está aí à frente. E para encerrar este culto aqui neste local, porque o nosso culto continua, vamos louvar todos juntos, amém? Glória!
não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, oh, oh. Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro como tu. Diga soberano, Ele é. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Não há outro Como tu. Ele reina, reina sobre a. Quem Ele é? Tu és o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Aleluia.
Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças pela oportunidade de contribuirmos, de semearmos, que o Senhor venha produzir 30, 60, 90, 100 por um, que num período de crise em que o mundo atravessa, nós te agradecemos, pois o ministro da Economia foi reconhecido como o melhor ministro do mundo em meio a esse caos, e nós cremos que assim como Deus deu a José no Egito ideia, estratégia, para que no meio da fome, ó Deus, ele se destacasse. Pai, nós cremos que no Brasil não será diferente. Esta é uma nação que alimenta 60% da população mundial, Senhor, e nós cremos que essa terra, ela é bendita, ela é abençoada, ela é próspera, e eu creio que daqui o Senhor está abençoando, está manifestando a sua provisão, a sua promoção. Pai, alguns irmãos e irmãs nesta casa têm batido a porta do INSS, aposentadorias bloqueadas, benefícios retidos, mas nós liberamos uma palavra profética agora. Está liberado, está autorizado, porque teu é o ouro, tu é a prata, teu é o governo, teu é o poder, e nós aqui apresentamos a credencial, a palavra viva, e profetizamos em nome de Jesus a liberação da bênção do teu povo, e haverá semeadura, haverá colheita, o órfão será alcançado, a viúva será alcançada, o pobre ouvirá o evangelho, porque o Senhor dá semente ao que semeia, e não tem medo de semear, e a semente não estraga, mas semeia na terra, e eu creio que o orvalho, a chuva seródia, a temporã, sobre a nossa terra, e que no final deste período agora, eu creio que portas já se abriram, bênçãos já chegaram, basta-nos uma só palavra do céu, e tudo acontece. Ó poderoso Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Toma teu assento rapidinho. Vamos chamar aqui rapidamente Pastor André, come on, go, my boy. Puxa essa mesa para cá. O pessoal do monólogo, você tem os nomes aí? Os 4 vencedores vêm aqui. Chama os nomes. Regiane, Arnaldo, Patrick, Armand. Primeiro colocado. Foi Judas. Segundo prêmio, Raabe. Terceiro prêmio, Mulher do Fluxo de Sangue. Reusias.
Eu queria aproveitar e chamar aqui algumas pessoas que pediram uma Bíblia, que não tem, e vai ser distribuído para elas. A Raíssa. E a Simberly. Mas alguém entrega para ela, né? Alguém representa ela? Deus abençoe. Amém, irmão? Para você que não sabe o que está acontecendo, no monólogo, você escolhe um personagem bíblico e representa ele em um vídeo e depois aqui ao vivo. Esse ano, faltou um pouquinho mais de participação da galera. Então na próxima, vamos procurar fazer melhor. O Patrick falou assim, se tiver 15 pessoas representando, ele vai representar a vara de Arão. Tá? Então participe pra gente aí, né? E ele vai ganhar, sim ou não? Já ganhou, já ganhou. Vem cá, come on. Irmão, essa Bíblia é a melhor Bíblia de hebraico no Brasil. Tá? Eu tenho uma dessa. E se você quiser aprender a falar hebraico em 3 meses, me procura. Se em 3 meses você não estiver falando hebraico, eu devolvo o seu dinheiro. Ok? Em janeiro vai ter uma turma de hebraico da FTB aqui em Itapevi. Eu vou estar coordenando. Quem quiser participar, me procura. Se tiver mais gente daqui, a gente faz aqui na igreja. Se tiver mais gente da Itapevi, eu vou fazer em Itapevi pela logística. Tá? Se tiver a maioria daqui, a gente vai fazer aqui. O professor vai vir aqui. Amém? Custo-benefício acessível para todos. Queridos, rapidamente, se coloque de pé. Obrigado você que veio. Você que não veio e está assistindo, um ósculo fraternal. E você sabe que alguém não veio. Manda mensagem para ele hoje. Sentir sua falta aqui na igreja. Manda aquele abraço caloroso. Nós temos aí, no segundo e no último domingo, então semana que vem, o bate-papo de jovens, domingo às 18 horas, amém? Convido os jovens aí, vem participar, vem representar o seu filho. Também, eu quero aqui parabenizar a presença do Felipe. Cadê o Felipe? Filho do nosso irmão Luiz, veio lá da Zona Leste. Prazer tê-lo aqui conosco. Tem mais alguém nos visitando hoje? Graças a Deus, todo mundo em casa, né? Queridos, quarta-feira nós teremos o encerramento, depois de 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. Começamos antes da pandemia, vencendo a depressão. Amém? Então nós vamos encerrar. Vai ter um encerramento especial lá. Eu gostaria que você assistisse. Você já enfrentou a depressão? Você já conviveu com alguém que enfrentou a depressão? Você pode vir a conviver com alguém que enfrenta a depressão? Então, irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade. Tudo bem? Quinta-feira nós temos a live do culto Kids. Que hora que é? 20 horas, né? 20 horas. Participe, irmão. Não deixa só seu filho assistir Clube 57. Coloca ele para assistir a live Kids também. Tá? E também na sexta-feira, irmãos, 20 horas. Nós precisamos orar, irmãos. Orar é o oxigênio da alma. O crente que ora tem? O crente que ora tem? Aí, como vocês esqueceram? O crente que ora tem resposta. Quanto mais oração, mais? Orai sem? Então, irmão, sexta-feira, 20 horas. Vem se reunir aqui em oração. Pastor, eu posso ficar 30 minutos. Amém. Posso ficar 40 minutos. Amém. Pastor, eu vou ficar até as 2. Nem o pastor antes e o Patrick faz. Amém. Mas venha participar. E eu quero aqui abrir. Se tiver alguém querendo participar do Ministério de Intercessão, por favor, me procure que a gente está precisando de ajuda. Amém? Sucesso? Fora isso, creio que não temos nenhum recado além do Patrick que quer conversar com os irmãos homens no final do culto. Eu quero fazer uma oração com você. Hã? Não entendi, homem. Ah, beleza. Os pastores vêm aqui para nós terminarmos o culto público, né? E eu quero... Go, Miguel, go, go.
fazer uma oração específica aqui. Ao acidente de trânsito, não foi nada, o VAR vai passar depois e você vai ver que não foi nada. Paz do Senhor Jesus, gente. Ó, eu quero declarar publicamente que os filhos de vocês quase me bateram, tá? Esse mês a gente vai falar sobre o tema Aonde está o seu tempo? Então as crianças, elas estão aprendendo sobre isso, sobre o que elas passam o tempo. E aí eu lancei o desafio para elas falaram, pelo amor, não fala para minha mãe, porque senão... Então o desafio é que as crianças escolham pelo menos um período apenas, ou amanhã, ou à tarde, ou à noite, para ficar no celular, na TV, e nesses eletrônicos. E os outros tempos, elas fazerem outras coisas. Então eu peço a ajuda dos pais para me ajudarem nessa missão, para que as crianças aprendam o valor do tempo, que não é para ficar o dia inteiro na TV, o dia inteiro no celular e perder tempo com a família, perder tempo com Deus. Então ajuda a gente. Eles são novinhos, mas eles precisam valorizar o tempo agora. Então convido vocês aí o desafio, perguntar para o filho de vocês, qual tempo você escolheu? É amanhã? Então só na manhã você pode mexer no celular, só na manhã você pode mexer na TV, só na manhã. Mas deixa eles livres. Mostra para eles, não impõe. Mostra para ele, ó, você escolheu amanhã, tá de tarde. Você quer essa escolha mesmo? Você quer mesmo à tarde agora ficar no celular, ficar na TV? E mostra para ele que ele vai perder tempo. Mas deixa ele refletir e ele pensar, tá bom? Conto com vocês para cumprir esse desafio aí. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos hoje aqui na sua casa, reunidos, e peço a Ti, Deus, encarecidamente, que essa palavra não caia no esquecimento, Senhor, mas que nós possamos praticá-la. Quero pedir especialmente por aqueles que perderam alguma pessoa nesses últimos dias, seja por Covid, seja por algum outro caso específicos, mas esta foi uma semana, Pai, que nós tivemos notícias de muitas pessoas que foram chamadas por Ti, que foram recolhidas, que foram até mesmo ceifadas de forma violenta. Deus, nós queremos pedir por todas as famílias nessa manhã, ó Pai, que choram, aqueles que estão perdendo ou perderam um ente querido e agora estão passando por um momento de dor, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um. Pai, consola aqueles que estão passando pelo momento da perca, aqueles que estão passando, ó Deus, por esse momento inexplicável da morte. Senhor, nós te pedimos, leva o consolo sobre as famílias. Pai, que esse período de Covid, essa segunda onda, seja barrada, Senhor, do sangue de Jesus. Pai, que nós também como igreja possamos nos posicionar, porque eu vejo isso como uma mulher grávida, que começou a ter contrações, e o parto vem, e a igreja precisa estar atenta para o arrebatamento. Por isso, ó Pai, nós te pedimos hoje, ajuda-nos. Pai nosso, que estás nos céus,